Fala, nação tricolor! Cláudio Rodrigues aqui para mais um vídeo para o meu Leão do PC, iniciando para falar de Marinho, né? Continua as negociações entre Fortaleza e Marinho, mas ainda falta a definição do Flamengo em relação ao Marinho. O Marinho quer receber ainda uma parte dos seus salários do Flamengo, né? E aí isso é um imbróglio que está impedindo ainda o fechamento do contrato, a assinatura. Ainda não há contrato assinado, há um acordo verbal, segundo o Diário do Nordeste. E a imprensa nacional, tem se assustado com a boa saúde financeira, digamos assim, do Fortaleza. E os diversos comentários que eu vi mostram que as pessoas estão assustadas, porque o Fortaleza vai contratar o Marinho dentro de um patamar salarial parecido com o Flamengo. Então, isso tem impressionado muitos jornalistas, né? Mas mostra o sucesso do presidente Marcelo Paes e de toda a diretoria do Fortaleza em relação à saúde financeira. Então, vou mostrar para vocês um vídeo em que mostra a avaliação do pessoal da ESPN Brasil, todos os créditos e direitos da ESPN Brasil, falando de Marinho possivelmente no Fortaleza. Então, acompanhem na íntegra esse vídeo. A gente falou aqui esses dias que o contrato vence no final do ano. A diretoria já deixou claro que não vai permanecer com o jogador, ainda que não tenha dito isso oficialmente, já tentou negociá-lo algumas vezes. E agora chega um interesse do Fortaleza. O Fortaleza faz uma proposta que verbalmente parece encaminhada e aí eu quero ouvi-los se seria uma boa oportunidade ao Marinho, porque no Fortaleza ele, no meu entendimento, chega como titular. Então chega para jogar. Aí um ajuste financeiro? Eu acho, assim, eu vou repetir o que eu disse quando o Marinho chegou ao Flamengo. Qual Marinho? Porque o Marinho tem algumas temporadas excelentes e muitas temporadas comuns. E ele não chega mais em nenhum clube como um jogador a mais. Ele chega com um certo status, então isso tem a ver com salário e expectativa gerada sobre o futebol dele. E o que o Marinho faz realmente bem? Ele é um jogador de velocidade, que atua muito bem para a direita, que corta para a esquerda, que bate de pé esquerdo. Quando essa bola entra, o minimício aleatório, como ele gostava de dizer, ele cresce bastante. Quando a fase não é boa nisso, não cresce muito. Ele tem dificuldade de recomposição por esse setor. Ele não é exatamente o jogador mais tático do futebol. Então, eu não acho que ele chegue ao Fortaleza como um titular absoluto, se ele for realmente contratado. E eu entendo plenamente porque o Flamengo gostaria de vê-lo sair agora, porque ele é um jogador de custo alto e esse dinheiro pode ser mais bem utilizado. Vai chegar o Luiz Araújo, por exemplo. O Luiz Araújo também é um jogador de lado de campo, velocista. Não é craque, tá? Vai ajudar, mas não é também um jogador brilhante, genial, mas é um jogador mais inteiro, que tem mais noção coletiva do que o Marinho, um jogador mais jovem que o Marinho, que tem potencial, acho, de crescimento ainda, apesar de não ser mais um jogador início de carreira. Então, tem toda a lógica a saída do Marinho. E eu duvido que a proposta do Fortaleza seja parecida, não conheço a proposta, com algo que o Marinho recebe no Flamengo. E a questão de valor do jogador no mercado hoje. Não, o pior é que parece ser maior do que ele ganha no Flamengo. Esse que é o problema. Então, qual é o problema? Não, o Marinho querer ir. Me parece que sim. Eles pagam. Não entendo a Eles dúvida. pagariam os mesmos $400 mil, que é o que pede o Flamengo, que é um valor pequeno para ele sair. E, em termos de salário, o que está publicado sobre o que o Fortaleza pagaria, eu não tive nenhum contato direto com ninguém lá, eu estou passando o que eu li. O Fortaleza pagaria até mais do que ele ganha lá. Então, assim, é a questão dele se encaixar no time, é a questão dele querer jogar lá, ele já foi jogador do Ceará. O Fortaleza faz sentido querer porque perdeu o Moisés, né? Sim. É um jogador também de velocidade e tal, estava indo bem, não entendi muita saída. Pois é, também é dinheiro, interesse do jogador, né? Eu acho que ele chegaria para jogar. Eu acho que ele entraria. Joga na posição, exatamente na posição do Moisés. Pois é, eu acho que por isso o Marinho tem esse Moisés é mais encaixe. jogador que o Marinho hoje em dia. Não mas perdeu, foi embora. Tem razão. Ele foi embora, então tem um buraco lá e ele, sou eu aqui, senão... No estoque, né? Se não for ele, vai jogar o Pikachu. Eles vão adiantar o Pikachu para pôr ali, que o Pikachu também gosta de jogar avançado. Mas eu acho que o Marinho encaixaria bem. Já morou lá, sabe como é que é? Era no outro time, no rival, no Ceará, mas enfim...
sabe que o ambiente, não adianta também ele forçar a barra de ficar no... E o contrato acaba fim de ano, né? Forçar o uma barra. está oferecendo 2 anos de contrato para Isso, ele. com uma grana boa. Então, assim, não vejo por que ele forçar a barra e ficar na reserva ali do Flamengo e tal, só se ele não quiser. O Marinho Mesmo. chega quando no Fortaleza? Não tem data ainda. Estão acertados não bateu o martelo verbalmente. ainda, não. Não bateu o martelo, falta E a acertar. confiança Mas parece que Faltam grande. detalhes? Não, mas o detalhe parece que está indo bem. Ah, Tá então entendendo? é legal. Tô achando que tá dependendo mais dele, querer Esses ir. detalhes ficaram faltando no São Paulo, né? Esses detalhes faltaram no São Paulo para o acerto com o Marinho. Mas onde é que ele chega? Puxa, bota para jogar, velho. É. Ô, louco! Tiveram também interesse no Savarino, né? Que é mais difícil trazer. Que é mais jogador. Ex-Atlético Mineiro. Também é ponta. Também é jogador de Mais ponta. jogador que o Marinho. Só, a gente falou aqui... Hoje em dia é mais jogador. O Marinho tem uma característica que ela se une muito ao pensamento do treinador do Fortaleza. Sim. Que é o jogo do arranque, da velocidade, a chegada na frente e a conclusão. Ele vai ter campo para correr. É o que mais o Marinho gosta. O Vitor Bini traçou o perfil do Marinho, das temporadas do Marinho. As melhores temporadas do Marinho são aquelas temporadas que ele tem campo para correr, tem espaço para correr. Não é o jogador do drible curto, é o jogador do espaço. Claro, ele é o jogador do espaço, da profundidade. Dá uma bola no Marinho, ele vai chegar no bico da grande área, ele vai cortar e vai bater de pé esquerdo. Ele não vai driblar, o Marinho não tem drible. O Marinho tem arranque, velocidade e força na conclusão. Então, se casa muito com o que pensa o Vojvoda como jogo. Né? Por isso é que o Moisés brilhava no time do Fortaleza. Por quê? Força, velocidade, e o Moisés tem um quesito a mais. O drible. O Moisés é habilidoso no drible. Dá aquele driblezinho curto, aquele comezinho curto, o jogador passa e ele clareia o lance. E ele ainda bate com o pé direito, como bate com o pé ele é esquerdo. bom na bola parada, principalmente cobrança de falta. Faz também escanteio, mas se ele estiver confortável... Porque no Flamengo... Ele bateu algumas faltas, etc. Mas não é o cara da bola parada do Flamengo, né? Agora, se ele chegar lá para ser o cara das bolas paradas do Fortaleza, ele vai se sentir muito mais confiante e deve aumentar esse rendimento, como ele já teve no passado. Aquele míssil aleatório era realmente um perigo, era um perigo. Eu acho que tem uma coisa interessante para a gente observar. Pode dar muito certo nessa lá. negociação. Teve uma proposta do São Paulo antes e, obviamente, eu acho que ele está levando em conta muito a questão financeira. Ele deixou muito claro que não queria perder dinheiro e eu acho que ele está certíssimo. Se ele tem um contrato, ele tem o direito de honrar este contrato. Mas ele nega uma proposta do São Paulo que, não vou dizer se aproximava, porque quando a gente fala em centenas de milhares, é complicado você falar em aproximação. Mas não era uma proposta ruim e ele competiria por uma posição dentro do São Paulo. Sim. E ainda assim, ele ouve com mais atenção o Fortaleza. Eu acho que isso expõe o tanto que o Fortaleza cresce no cenário nacional. Porque se a gente faz isso... E o oposto, a recíproca é verdadeira. Não sei, eu não consigo olhar por esse lado do São Paulo decaindo. É que talvez o São Paulo não consiga pagar. Financeiramente e pagar paga o Fortaleza. Mas me chama mais atenção... O tamanho do Fortaleza no cenário de hoje. Bahia, Cruzeiro, acho que Coritiba também andaram sondando o Marinho. Assim, aí você vê a força, o Fortaleza está à frente de tudo isso. Vai à frente disso aí. E acho que na história do São Paulo, é só na grana, né? Não vamos comparar a grandeza e tal. Sim. Mas hoje eu acho que o Fortaleza consegue pagar o que o Marinho quer e realmente o São Paulo não consegue. Mas eu não sei se é só na grana. Se a gente pensar a camisa, obviamente, a história, obviamente, mas em estrutura, em calma dentro do clube para se trabalhar, em projeto de diretoria, é disso que eu talvez falo. o Fortaleza não esteja. É disso que eu falo. É exatamente isso que eu falo, de ambiente para conseguir desenvolver o futebol no melhor jeito, de um projeto de longo prazo, de um time que você imagina que vai ter o técnico com certeza por mais tempo. E é que o São Paulo não tem mandado técnico embora tão rapidamente assim, que nem fazia antigamente. A diretoria segura um pouco mais os treinadores. Só que no Fortaleza a tendência é que o elenco trabalhe com salário em dia, que não se faça loucura. O nível de exigência é menor, porque o São Paulo é um clube constantemente em crise. O São Paulo só vai sair de crise. Só vai sair da crise no dia que o São Paulo ganhar um brasileiro e uma Libertadores. Até lá o São Paulo terá crise, digamos assim, abafada ou estará em crise. Porque o São Paulo, por causa da camisa e da história, é um gigante. A torcida não quer mais ver o time
digamos assim, sem conseguir competir pelos principais torneios. O São Paulo só vai estar satisfeito no dia que o São Paulo tiver um time do nível do Palmeiras, do Flamengo, né? Do nível do Atlético, que seja, para poder competir pelos principais títulos. O São Paulo não tem esse time, então jogar ali é muito difícil. Tanto que é muito comum os jogadores saírem do São Paulo e jogarem melhor em outros clubes, porque o ambiente em outros locais favorece. Né? E no Fortaleza, o ambiente é extremamente favorável. O jogador desenvolveu o futebol dele. O cara que joga bem no Fortaleza não necessariamente consegue jogar bem no São Paulo. Clube, né? Então, se ele quer, a partir dessa idade, jogar mais, com certeza, ter um projeto mais tranquilo. Ele tem 33. Bem dia, o projeto do Fortaleza é um projeto mais atraente que o do São Paulo. Se ele quer jogar num time que tem mais torcida, onde se ele fizer qualquer coisa boa, a visibilidade é muito maior, aí ele escolhe o São Paulo. É isso aí, senhores. Vocês viram aí o pessoal falando, impressionados com a saúde financeira do nosso Leão, do nosso Fortaleza, fruto de muito esperar se o Marinho vem, tá bom? Um abraço e tudo de bom.